Boa noite, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Jaqueline. Vamos continuar agora a penúltima aula, né? Lembrando que semana que vem é a nossa última aula de saúde ambiental e depois, na primeira semana de junho, acho que no caso vai ser dia 5, será a prova de vocês, tá? Espero que vocês estejam assistindo os vídeos, tá? Porque quem assistiu todos os vídeos vai ficar muito mais fácil de fazer a prova, tá? Porque eu percebi que vocês não estão assistindo os vídeos, então é importante que vocês assistam os vídeos, tá bom? Porque tem muita coisa que eu falo aqui que não está na parte escrita, que eu mando para vocês em PDF. Inclusive, essa aula de hoje eu não vou poder enviar, devido a direitos autorais, não posso enviar essa aula para vocês, tá bom? Então, eu mandei lá no AVA o livro com as páginas que eu quero que vocês leiam, tá bom? Que foi com base aqui que foi feito essa aula e também mais um artigo que eu enviei também no AVA para que vocês possam utilizar para fazer a tarefa e também a complementação aqui dessa aula, tá ok? Lembrando que então é importante que vocês participem do fórum para eu marcar a presença de vocês, tá? Que façam as tarefas, porque em relação à nota vai ser 50-50 também. Então, é 50 pontos a prova e 50 pontos com relação às tarefas que foram solicitadas no AVA, né, nesse bimestre, e também as questões fórum que foram discutidas, tá bom? Então, tudo isso valerá nota, tá ok? Bom, nós vamos falar então hoje sobre resíduos sólidos, tá? Deixa eu até passar aqui o próximo slide. Então, os tópicos abordados hoje vai falar um pouquinho aí sobre o que é um resíduo sólido, como ele se classifica, quais são as características físicas, químicas e biológicas, como que é a influência das características dos resíduos sólidos na limpeza urbana, coleta e transporte, como que se trata esse resíduo sólido. Também vamos falar um pouquinho sobre os resíduos hospitalares e também a poluição do solo, tá bom? Bom, antes disso é importante saber o que é um resíduo sólido, né? E qual que é a sua importância. Bom, os seres humanos, né, eles sempre produziram, né, resíduos como parte da vida, né? Desde da mudança da vida nômade, lá por volta de 10 mil antes de Cristo, quando as pessoas começaram a viver em comunidades, já se começou a ter produção de resíduos sólidos. Cada vez que vai aumentando a comunidade, maior produção de resíduos sólidos, tá? Então, é suscetível sempre com relação à população. Então, imaginando no mundo que vivemos, ainda mais em São Paulo, né? Que é uma cidade muito populosa, imagina de quanto de resíduo sólido que é gerado, né? Bom, ao longo dos séculos, as cidades elas se desenvolveram, né? E algumas delas criaram políticas sanitárias, tá? Com relação ao resíduo sólido. E para muitas outras, a ação para com a questão do resíduo sólido começou somente quando se tornou um problema sanitário. Isso é normal no Brasil, né? E em outros lugares do mundo também. De só começar a pensar de como tratar com esse resíduo, como fazer um tratamento ou evitar, né, a quantidade excessiva de resíduo depois que você tem um problema sanitário, né? E um problema sanitário é um perigo para a sociedade, certo? Portanto, até a Revolução Industrial não foi dada muita importância às condições sanitárias da sociedade. Só após a Revolução Industrial que os resíduos começaram a ganhar importância, principalmente para a saúde pública, né? E mais ou menos em torno de 1970 que os resíduos realmente tiveram um peso ambiental, tanto em nível nacional quanto internacional. E foi um tema muito abordado, né? E ainda é abordado até hoje em grandes encontros mundiais, em conferências, tá bom? E essa mudança, ela evidencia o interesse na gestão de resíduos sólidos dos municípios, né? Assim como também as tendências de alterações na composição do resíduo. Então, os municípios de hoje, né, os resíduos sólidos, eles são coletados e vão ser destinados a um local específico ou processado para ser reutilizado, tá? E essa recente mudança, ela faz parte da revolução da redução de resíduo, tá? Esse processo de reutilização. E está acontecendo muito isso, né? Essa revolução da redução de resíduos, ela é consequente das mudanças
econômicas e sociais, né, que teve uma pressão com relação às alterações de leis nacionais e internacionais que começaram a enfatizar a prática de não geração e redução de resíduos, né? Essas transformações políticas, elas são essenciais, pois a gestão dos resíduos sólidos, como parte da infraestrutura municipal, por exemplo, ela exige aí um bom planejamento, manutenção, recursos e operação. E por se tratar de um tema com descaso, contraria as tendências dos países desenvolvidos, né? Então, países em desenvolvimento, como o Brasil, precisa ainda investir mais no crescimento científico, teórico e prático na gestão dos resíduos sólidos e permitir também uma criação de estratégias participativas mais conceitualizadas e adaptativas que permitam aí um progresso real para a fortificação da infraestrutura do país. Né? Então tem vários artigos, muitos livros, inclusive até coloquei para vocês um livro bem legal que tem na biblioteca virtual da Unib, né, que fala bastante sobre os resíduos sólidos, principalmente no Brasil, né, e fala de tópicos, relação aos resíduos de construção, de demolição, como tratar com resíduo doméstico, um resíduo de jardim, um resíduo industrial, né. E o termo pode excluir aí alguns resíduos que são sólidos e tem características importantes como os resíduos perigosos e também os resíduos radioativos. Então a gente tem muitos tipos de resíduos, né? O resíduo sólido, ele pode ser definido como um material sólido com valores econômicos negativos, que vão tornar aí o descarte mais barato do que o seu uso, tá? Entretanto, essa definição, ela entra em contradição com os parâmetros atuais que ressaltam o valor econômico dos resíduos, como observado nas leis que existem sobre isso, que é a Lei número 12, né, 305 de 2010, que foi regulamentada pelo decreto de 23 de dezembro de 2010, né, que dispõe aí sobre a política nacional dos resíduos sólidos no Brasil, né? E essa política nacional dos resíduos sólidos no Brasil, ela define um resíduo sólido como um material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas e sociedade, né, cuja essa destinação se propõe proceder ou se está obrigado a proceder nos estados sólidos ou semissólidos, como gases contidos em recipientes, líquidos cujas particularidades tornem viável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível, né? Isso que está escrito na lei, tá bom? Então, portanto, os resíduos sólidos, eles podem ser classificados conforme a sua procedência. Então, ele pode ser um resíduo sólido residencial, né, em casa, comercial, institucional, construção e demolição, serviços municipais, centrais de tratamento, industrial e agrícola. Tá? São todos esses tipos de classificação que existem. E por meio dessa classificação, é possível observar o quão é permeado, né, esses resíduos que estão na sociedade, o quanto é importante estudar esse resíduo para melhorar com relação à coleta, como ter uma boa coleta desse resíduo, como tratar ele e a disposição final, né? Porque a gestão com relação a esse resíduo envolve um grande número, né, de que a gente chama de stakeholders, né, que relaciona além da tecnologia utilizada e os aspectos ambientais, sociais e econômicos, também inclui os custos, né? Então tem muitos estudos que mostram que tem sido crescente o número de pesquisas que abordam os aspectos dos resíduos sólidos e demonstrar aí a importância, né, dessa área para a sociedade e também para a academia científica. E para o Brasil, o investimento na gestão de resíduos sólidos é essencial, tá, para um bom desenvolvimento e crescimento, principalmente para a solidificação da sua infraestrutura. Então, é possível utilizar o potencial, por exemplo, de biogás para a geração de energia, evoluir na questão também da reciclagem, que vai envolver aspectos sociais, ambientais e econômicos. É importante também criar parcerias público e privadas e muitos outros aí desafios que precisam ser realizados, né?
Então, por isso que é muito importante conhecer e entender todo o contexto atual da produção científica nacional e internacional sobre os resíduos sólidos e também as suas tendências e lacunas. E aí fica aí, né, uma questão, essa daqui é um dado mais recente que tem de 2009. O Brasil gera 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos. É muito resíduos, né? Então aqui mostrando a definição de resíduos sólidos, de natureza, atividades humanas ou inertes, né? Que no caso entra aí a demolição, né? Restos aí de construções, forma orgânica, né? Então cascas de banana, né? Cascas de frutas, de cascas de vegetais, de legumes, né? E a outra questão também é a disposição inadequada, porque uma vez você gera um resíduo e como que é a disposição desse resíduo? Como que ocorre isso no Brasil? De forma inadequada, né? E ali você começa a aglomerar animais, né, que carregam ali doenças, né? Então, ratos, baratas, moscas, mosquitos, né? Então, realmente isso é um impacto muito grande na sociedade quando se tem uma disposição inadequada de resíduos sólidos. Aqui mostrando também outros tipos de disposição inadequada de resíduos sólidos, não pensando somente no solo, né, onde isso pode ocorrer, né, a poluição do solo, que eu já vou falar um pouquinho mais para frente para vocês, né, mas também nas águas, né? Então esses resíduos sólidos acabam parando ali nos córregos, nos rios, nos lagos, né, e ficam ali acumulando, criando mais sujeira ainda, né? E além disso, proporcionando o desenvolvimento de doenças e fora o mau cheiro, né, que ninguém consegue ficar perto desses locais. Aqui mostrando também outro tipo de exposição inadequada de resíduos sólidos, né? Aí os animais comendo, né, se contaminando, né, as pessoas também trabalhando no lixo, tendo contato com esse lixo contaminado. Aqui mostrando também, né, condições precárias, então elimina lá esse resíduo sólido de forma inadequada, fica acumulado ali, né? Então no Brasil, como eu falei para vocês, foram gerados aí 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos e cada vez mais está aumentando, tá? E os dados geralmente que eles colocam disso, eles vêm em frente ao panorama. Esses dados eles fazem parte do panorama dos resíduos sólidos, que a gente fala da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, que é a ABREPEL, tá? E é legal, porque eles pegam esses dados e compara também com os países da América Latina. E o Brasil é o campeão de geração de lixo, tá? Representando aí 40% do total gerado na região. 40% do total gerado na região. E os números mostrados no panorama geralmente colocam o Brasil numa posição muito abaixo de outros países que estão no mesmo nível de renda do Brasil. E o nosso déficit é muito grande e realmente a gente precisa ter medidas urgentes para não só recuperar esse déficit, mas também avançar em direção às melhores práticas de gestão de resíduos sólidos. Os resíduos sólidos urbanos, então, eles abrangem grande parte o lixo doméstico e a limpeza urbana, que é coletado aí nas cidades pelos serviços locais. E a tendência de crescimento na geração de resíduos sólidos urbanos no país, no Brasil, né, deve ser mantida nos próximos anos. Então, tem estimativas realizadas com base na série histórica, né, que mostra que o Brasil pode alcançar uma geração anual de 100 milhões de toneladas por volta de 2030. Tá? E além disso, né, de acordo com esse estudo, também há um contingente considerável, né, de pessoas que não são alcançadas por serviços regulares de coleta, porta a porta. Então, tem 1 em cada 12 brasileiros que não tem coleta regular de lixo na porta de casa, né? Que vocês já viram isso. Tem regiões que a pessoa coloca o lixo lá, né, nesse local, e não tem coleta, fica lá acumulando esse lixo, tá? Então, geralmente o pessoal fala nesse panorama que essa falta de coleta regular, né, para retirar esse lixo das portas das casas das pessoas, é devido à falta aí de recursos dos municípios, né, que eles falam que é um dos motivos, e isso é um problema, né, como eu falei para vocês. Então,
O maior problema é você acumula esse resíduo, né, resíduos sólidos, você não protege o meio ambiente e não consegue prevenir doenças, né? E aí a pessoa fica suscetível ali a desenvolver doenças porque fica passando por esse lixo, pisa em cima, cheira, né? Enfim. Bom, aqui depois disso, aqui só mostrando com relação ao risco ambiental, então sanitário, então, para finalizar, uma disposição inadequada, vai ocorrer poluição das águas, vai ocorrer poluição do solo, vai ocorrer poluição do ar, então gases, o odor, material particulado, vai ocorrer problemas econômicos, né? E vai também ocorrer problemas sanitários, né? Então, por isso que é necessário, para melhorar, né, essa disposição inadequada e diminuir esses riscos ambientais, é criar conscientização ambiental, né? E uma das conscientizações ambientais, que é muito enfatizado, é a coleta seletiva, né? Então, a coleta seletiva, ela está muito distante ainda de ser universalizada, né? E que os índices de reciclagem, eles estão estagnados há quase uma década, tá? Então, até para esses panoramas, que é a Abrepel, né, que desenvolve esses panoramas, tem muitos artigos deles que falam, né, que enquanto o mundo fala em economia circular e alternativa, mais avançadas de destinação ou reaproveitamento de resíduos, o país ainda registra lixões em todas as regiões e precisa lidar com um problema de comportamento da população, né? Porque o brasileiro em si, ele ainda está aprendendo a jogar lixo no lixo e fazer a separação do resíduo com potencial de reciclagem. Então a reciclagem realmente ela é muito importante que ela ocorra, né? Porque nesse processo de reciclagem e reutilização, né? Estou mostrando aqui o termo de reutilização, é um aproveitamento do próprio resíduo sem que tenha que sofra uma transformação industrial, tá? Então ali mostrando recuperação de resíduos mediante uma série de operações que permite que materiais processados e descartados como resíduos sejam aproveitados como matéria-prima no processo que os gerou ou em outros, né? Então você vê que tem várias vertentes interessantes com relação à reciclagem. Aqui mostrando que já o processo de reciclagem ele já é bem antigo, né? Então você vê aqui mostrando a foto em 1920 que em Paris pessoas já faziam reciclagem de materiais, né? Com relação a plástico, madeiras, né? Coisas que poderiam ser reutilizadas sem precisar jogando isso no lixo, tá? E tem uma classificação com relação à reutilizagem, né, quantos riscos potenciais ao meio ambiente, né, com relação a esses critérios do resíduo sólido. Então, a gente tem da classificação, a gente fala da classe 1, que são os perigosos, que são aqueles que, em função de suas características intrínsecas de inflamabilidade, se ele é corrosivo, se ele é reativo, se ele é tóxico, se ele é patogênico, e se apresenta risco à saúde pública quando manuseado de forma inadequada, né? Então, tem tipos de produtos que não dá, né? Tipo de resíduo que não tem como você reaproveitar, né? Principalmente esses produtos que têm ação corrosiva, que ele é reativo, que ele é tóxico, que ele é patogênico, né? Então, tem que ter muito cuidado com relação a como manipular esse tipo de amostra. Então, principalmente que nem hospital, laboratórios, né? Somente laboratório de análises clínicas, tem que ter muito cuidado de qual tipo de resíduo está jogando fora. Você não pode pegar esse componente químico e jogar na pia do laboratório, né? Ou jogar na privada, né? Tem que ter todo um tratamento para você eliminar isso no ambiente, separar isso em garrafas, tem que identificar, né? Tem que classificar, tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque esses tipos de compostos dão um risco muito grave, né? Um risco muito potencial ao meio ambiente. Então, a gente tem a classe 1 que é perigoso, tem a classe 2 que são os não inertes, que são os resíduos que podem apresentar característica de combustibilidade, de biodegradabilidade ou solubilidade com possibilidade de acarretar risco à saúde ou ao meio ambiente, tá? Também tem a classe 3, que são os inertes, que são aqueles que por suas características intrínsecas não oferecem riscos à saúde e ao meio ambiente, tá bom? Então, esses são os 3 tipos de classe com relação aos riscos potenciais ao meio ambiente. Tá bom? E essa classificação é quanto à natureza, a origem. Então, essa classificação, com relação a se ela é 1, 2 ou 3, tem que saber de onde ela vem. Ela é de origem domiciliar, ela é comercial, é uma limpeza pública, né? Veio de logradouros, praias, veio de feiras, veio de eventos.
É domiciliar especial, ou seja, é entulho de obra, são pilhas, são baterias, são lâmpadas fluorescentes, são pneus, são fontes especiais, tipo parte industrial, radioativa, portos, aeroportos, terminais ferroviários, agrícola, resíduos e serviços de saúde, né? Que aí entra até aqui a parte da resíduos hospitalares, tá bom? E quais são as etapas de um sistema de limpeza urbana? Então, tem geração de resíduo, vai fazer um condicionamento desse resíduo, tem a coleta do resíduo, o transporte do resíduo, a transferência, o tratamento e depois a disposição final. Isso são as etapas do sistema de limpeza urbana, tá? Que ocorrem aqui. Aqui mostrando só com relação às características físicas, geração per capita, as faixas mais utilizadas de geração per capita com relação ao tamanho da cidade, com relação à população e quanto é a geração per capita, né, desse resíduo. Então, se é uma cidade pequena até 30 mil, 0,50 kg por habitante dia. Se for médio de 30 mil a 500 mil, 0,50, 0,80 quilos por habitante dia. Se for grande, de 500 mil a 5 milhões, né, tem a população, a geração de 0,80 a 1. E uma megalópole, então, uma cidade muito grande, né, acima de 5 milhões, acima de 1. Então, ou seja, quanto maior a população, o tamanho da cidade vai ser maior a população e a geração de resíduo sólido também vai ser maior, tá? Aqui com relação à composição gravimétrica, ou seja, a composição média dos resíduos sólidos urbanos no Brasil. Então, qual que é a maior quantidade que se tem? 52,5% do resíduo sólido, a maioria é material orgânico. Então, né, restos de alimentos, né, restos de cascas, restos de fruta, cascas de frutas, cascas de legumes, tudo isso são materiais orgânicos, né, e muitos outros. 24,5% papel e papelão, aqui em amarelinho 2,3% metal, em azulzinho aqui 2,9% plástico, 1,6% em roxinho vidros e aqui 16,2% outros tipos que não se caracterizam aqui nessa composição, tá? E com relação à composição gravimétrica, mostrando aqui a diferença entre os países, né? Em porcentagem. Então, em relação à matéria orgânica, o Brasil é 65, né, de geração de matéria orgânica, né? Então, desse material orgânico aqui. A Alemanha 61,20, Holanda 50 e Estados Unidos 35. O vidro 3, a Alemanha tem bastante, 10, Holanda 14 também, Estados Unidos 8,20. O metal 4, Alemanha 3,80, Holanda 6,70 e Estados Unidos 8,70. Plástico 3, Alemanha 5, Holanda 6, Estados Unidos 6,50. O papel 25, a Alemanha 18, Holanda 22, Estados Unidos 41. Né? Então, isso tudo aqui, o pessoal, né, geralmente essas instituições, pessoas que trabalham com saúde ambiental, com relação a resíduos sólidos, fazem essas composições gravimétricas de lixo e comparando entre os países. Né? Então, você vê que o Brasil, em relação à parte de material orgânico, sempre é superior, né, a outros países, tá bom? Então, realmente, o Brasil desperdiça muito alimento, tá? Aqui, com relação às características físicas de um resíduo, quais são as características físicas? O teor de umidade, então, qual a quantidade de água presente no resíduo sólido, apresentando percentualmente em peso, então, se faz um valor típico do resíduo sólido urbano, que é de 40% a 60%. Também a relação à compressividade, qual é o grau de compactação ou redução do volume que uma massa de resíduo sólido pode sofrer quando compactada, tá? Com relação também ao poder calorífero, que é a capacidade potencial do material de liberar calor quando é submetido à queima. Também o pH, indicando o teor de acidez, e se é alcalino, se ele é mais ácido, os resíduos. Em geral, situa-se nas faixas de 5 a 7, os resíduos sólidos. A composição química tem determinação do teor desse resíduo sólido, a matéria orgânica, o carbono, o nitrogênio, o potássio. Também se faz a relação carbono-nitrogênio, né, com relação à decomposição da matéria orgânica, dos resíduos sólidos, também os processos de tratamento. Também analisar as características biológicas, então qual que é a população microbiana, qual a população de micro-organismos patogênicos com relação àquele resíduo. E aqui, mais com relação às influências das características dos resíduos sólidos na limpeza urbana, né? Então, na geração per capita, né, é fundamental para se poder projetar as quantidades de resíduo a coletar e a dispor,
então para ver o dimensionamento dos veículos, então é importante o dimensionamento desses veículos. Também eles determinam a taxa de coleta, um correto dimensionamento de todas as unidades que compõem o sistema de limpeza urbana. É necessário também a composição gravimétrica para indicar a possibilidade de aproveitamento das frações recicláveis para comercialização e da matéria orgânica para a produção de compostos orgânicos, tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente da compostagem. E quando realizada por regiões da cidade, ajuda também a efetuar um cálculo mais justo de tarifa de coleta e destinação final, tá? Porque a gente paga por isso, certo? Massa específica aparente também, que é fundamental para o correto dimensionamento da frota de coleta, e também os containers e as caçambas estacionárias. Também o teor de umidade, né, se tem uma influência direta sobre a velocidade de decomposição dessa matéria orgânica no processo de compostagem, tá? Porque influencia diretamente esse poder calorífico e o peso específico, e também até influencia diretamente também o cálculo da produção de chorume, tá? E o dimensionamento do sistema de coleta de percolados. A compreensividade então é muito importante para o dimensionamento de veículos coletores, estações de transferência com compactação e caçambas compactadoras estacionárias. O poder calorífero influencia o dimensionamento das instalações, todos os processos de tratamento térmico, então a incineração, que já vou falar um pouquinho mais para frente, a pirólise e outros. O pH, então, mais uma vez, indica o grau de corrosividade dos resíduos coletados, para estabelecer também um tipo de proteção contra a corrosividade dos veículos. Então, por isso que é importante, porque como que é esse pH, né, desses resíduos que eu estou coletando? Se ele for um pH muito ácido, né, pode fazer corrosão nos veículos, nos equipamentos, então tem que fazer uma modificação nisso também. A composição química ajuda a indicar a forma mais adequada de tratamento por resíduos coletados. Então, dependendo da composição química, como que eu posso tratar esse resíduo? Dependendo da composição química que é esse resíduo, o tratamento é diferente também, tá bom? Tem também a relação também do carbono e nitrogênio, também para estabelecer a qualidade do composto produzido. As características biológicas, elas são fundamentais na fabricação de inibidores de cheiro, de aceleradores e retardadores da composição da matéria orgânica, por exemplo, resíduos sólidos. Então, é importante saber quais micro-organismos que estão ali, para saber que tipo de componente que eu posso utilizar para inibir esse cheiro muito fétido dos lixos, né? O acondicionamento também é importante para evitar acidentes, evitar a proliferação dos vetores, minimizar o impacto visual e olfativo, reduzir a heterogeneidade dos resíduos e facilitar também a realização da etapa de coleta. Aqui mais com relação à coleta e transporte de resíduos sólidos, então coletar significa recolher então os resíduos sólidos acondicionados por quem o produz, vai encaminhar isso mediante um transporte adequado, então os caminhões de lixo, né, ou containers, enfim. E uma possível estação de transferência para o eventual tratamento e a disposição final. Então, coleta esse lixo, transfere esse lixo, tem um tratamento para esse lixo e depois qual que vai ser a disposição final desse lixo. Essa coleta de resíduos sólidos deve ser efetuada de forma sempre regular, né? Não pode ficar acumulando esse lixo no local. O intervalo de tempo entre a geração de resíduos sólidos no Brasil não deve ser superior a uma semana. E o dimensionamento da frota de veículos de coleta de resíduos sólidos, seu itinerário, é um problema de logística, tá? Então, aqui mostrando com relação ao coleta e transporte de resíduos sólidos, com relação a quais tipos de coletores compactadores, né? Então, são coletores compactadores aí, ó, de 6 metros cúbicos, ou de 10 a 15, né? Então, tem vários tipos aí de coletores compactadores. Aqui mostrando mais uma vez, aqui só simulando a charge, né? O pessoal, os garis coletando os resíduos, né? E a pessoa irritada por causa do barulho, o cachorro late, né? Quando ele vem coletar o lixo. Aqui mostrando também, né? Que para, né? Todo o trânsito, a pessoa vai coletar o lixo, mas é importante, né? Fazer sempre a coleta e transporte de resíduos sólidos, que as pessoas às vezes não gostam, né? Do gari, né? Do lixeiro. Reclama, o cachorro late porque faz barulho, que para o trânsito, mas é extremamente importante se fazer essa coleta, porque não se pode acumular isso por muito tempo, tá bom? Aqui mostrando também que pode ter operação de transbordo, que evita o atraso dos roteiros de coleta, diminui também o tempo improdutivo da guarnição de trabalhadores ociosos, diminui também o custo de transporte e aumenta a produtividade dos caminhões de coleta, tá?
Com relação ao tratamento dos resíduos sólidos urbanos, então é uma série de procedimentos que são destinados a reduzir a quantidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, impedindo então o descarte deste em ambiente ou local inadequado e transformando ou em material inerte ou biologicamente estável, ou seja, todo esse resíduo ele é tratado, tá? E no processo de tratamento ou vai transformar esse resíduo num material inerte, que não vai ter nenhum problema dele, né? O processo final dele, depois da transformação, não vai ocorrer nenhum risco para o ambiente, ou vai se transformar em outro resíduo biologicamente estável. Tá? E aí que entra os processos de tratamento de resíduos sólidos urbanos, reciclagem e compostagem e também a incineração. Tá? O da compostagem, né? Não sei se algum de vocês já conhece com relação à compostagem. Tá? É um processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos de origem animal e vegetal pela ação de micro-organismos. Então, para que ele ocorra, não é necessária a adição de qualquer componente físico ou químico à massa dos resíduos sólidos, tá? Bom, e a compostagem, gente, então, ele é um processo, então, de reciclagem de matéria orgânica, né? E vai proporcionar um destino útil para os resíduos orgânicos. E isso é legal por quê? Porque evita a acumulação em aterro, pode melhorar a estrutura do solo e esse processo permite também dar um destino, né, a esses resíduos orgânicos domésticos, como restos de comida e resíduos do jardim. E essa compostagem ela é largamente muito utilizada também em jardins, hortas, para utilização como adubo orgânico, né, devolvendo à terra os nutrientes de que necessita e aumentando ainda mais a capacidade de retenção de água, permite também o controle de erosão e evita o uso de fertilizantes sintéticos. Então, quanto maior a variedade de matérias existentes em uma compostagem, maior vai ser a variedade de micro-organismos atuantes no solo. Então, para iniciantes, né, quando se faz uma compostagem na sua casa, para se fazer isso, a regra básica da compostagem ela é feita por duas partes. Então, uma é animal e uma parte é de resíduos vegetais. Os materiais mais utilizados na compostagem são cinzas, penas, lixo doméstico, aparas de grama, rocha, restos de rocha, feno, palha, resíduos de cervejaria, folhas, resíduos de couro, jornais, serragem, algas marinhas ou ervas daninhas. Né? E essas cinzas geralmente são cinzas de madeira, provenientes aí de lareira ou de fogão, a lenha. São uma ótima de fonte de potássio para os horticultores orgânicos, né, porque utiliza contra a prevenção de pragas. E as cinzas das cascas de banana, limão, pepino, cacau, por exemplo, possuem alto teor de fósforo e potássio. E as cinzas de madeira, elas podem ser acrescentadas às pilhas de compostagem, tá? Mas perde muito seu valor se ficarem expostas ao excesso de chuva, né, porque o potássio ele lixivia facilmente, tá bom? Penas são as penas de galinha, peru, outras aves são muito ricas em nitrogênio, também pode ser aproveitadas e acrescentadas às compostagens. E o lixo doméstico, praticamente todo o lixo orgânico de cozinha, ele é um excelente material para decomposição. Então, em uma composteira, você deve evitar despejar gordura animal, porque não é muito bom, né? Porque ele tem uma difícil degradação. Tá? Restos de carne também devem ser evitados porque costuma atrair muito animal, verme, mosca e também pode causar um cheiro desagradável. Tá? Pode utilizar também aparas de grama, que são matérias orgânicas muito ricas em nutrientes. E nas pilhas de compostagem são ótimos isolantes térmicos e ajudam a manter até as moscas afastadas. Rocha moída e conchas, né? Rochas e conchas possuem muito mineral necessário para crescimento de plantas. Ostras moídas, conchas de bivalvos, de lagosta, pode também ter o mesmo efeito de concha moída e substituir o calcário. Também tem fenopalha, que também pode ser utilizado na compostagem, porque tem uma grande quantidade de nitrogênio para se decompor, então, mas é interessante utilizar pequenas quantidades, tá bom? Resíduo de cervejaria, né? Então, esse tipo de resíduo ele enriquece muito o composto, mas costuma ser bastante úmido, então não necessita de irrigação frequente. As folhas, né? Folhas parcialmente apodrecidas são muito semelhantes ao humus puro. Então, para mais fácil decomposição das folhas em uma pilha de compostagem, então você pode utilizar a mistura dessas folhas com esterco, por exemplo.
Resíduos de couros também pode utilizar, porque ele é muito rico em nitrogênio e fósforo. Jornais, tem muitas controvérsias de se colocar jornais na pilha de composto, porque os jornais são uma grande fonte de carbono na sua compostagem, mas tem que utilizar em pequenas quantidades, tá? E aí tem serragens. As serragens têm degradação extremamente lenta, mas a melhor maneira é alternar a serragem com esterco, tá? Pode utilizar também algas marinhas, que são ótimas fontes de potássio. Ervas daninhas é ótima como matéria orgânica para o solo, mas deve acrescentar muito esterco ou outro material rico em nitrogênio, porque geralmente as altas temperaturas não permitem que as sementes germinem e assim evita trabalhos futuros o desperdício desse resíduo. Aí outros resíduos como sabugo de milho, de maçã, casca de citros, talo de algodão, folha de cana, folha de palmeira, casca de amendoim, de nozes, amêndoa, são de difícil degradação, porém possuem muito nitrogênio e matéria orgânica. Então, recomenda que sejam picadas, né, esses resíduos em pedaços menores para que se degradem mais facilmente, tá bom? E para uma boa degradação dos componentes de uma pilha é necessário evitar alguns resíduos, como carvão mineral, vegetal, papel colorido, plantas que estão doentes, materiais biodegradáveis, fezes de animais de estimação. Produtos químicos tóxicos não é para ser utilizado em compostagem, não se utiliza isso, tá bom? Aqui, só mostrando com relação à compostagem de classificação, então ele é baseado no consumo de oxigênio, aeróbio e aeróbio, e também baseado na temperatura.